o servo inútil nas trevas exteriores. Ali só haverá pranto e ranger de dentes. Amém? É uma palavra grande, é uma palavra forte, poderosa, de grande aplicação na nossa vida. O nosso tempo, não sei se vai dar tempo de aplicar, nem o que o Senhor me deu no coração aqui. Mas essa palavra é para nós. Esta palavra é para os crentes. É para quem acredita em Deus, entregou a vida para Jesus e segue o caminho de Jesus. Essa palavra não é para as pessoas lá fora. Ela é instrução, ela é ensinamento, ela é correção, direção para nós que estamos aqui dentro. Então, quando ela fala, ela está te lembrando, ela está te mostrando, ela está te ensinando o que Deus fez por você, por nós, ou o que Deus quer de cada um de nós, como nós devemos viver, ou o que vai acontecer, pode acontecer, para ela nos dar sabedoria para tomarmos decisões, atitudes, vivermos a nossa vida. Então essa palavra é para nós, porque quem não entregou a vida, não acredita em Deus, não recebe essa palavra. Alguns ainda vê uma sabedoria na letra, outros não acreditam na letra, mas porque muitos ainda não entendem. Nós entendemos e vemos que ela tem uma conotação, ela tem um simbolismo para algo espiritual, para algo maior do que simplesmente está escrito aqui. Ela não é para você ler, é para você entender, ela não é para você gravar. Você tem que ler para entender, é bom você gravar, mas ela é para você entender o ensinamento. A sabedoria, ela tem que estar gravada no teu coração. E essa palavra, ela é uma indireta para nós, no bom sentido. É já mostrando para nós, olha, o reino do céu é parecido com isso. Ele está contando para nós uma história para que a gente entenda como funcionam as coisas espirituais, as coisas de Deus. É um exemplo para nos levar a tentar entender melhor a nossa responsabilidade com a nossa vida, com o ministério, com a igreja, com tudo que Deus nos deu, a nossa família, a nossa casa, nossos bens, com aquilo que para nos lembrar da responsabilidade que nós temos com aquilo que Cristo fez em geral para a humanidade e fez em particular na vida de cada um de nós, porque nós estamos aqui porque Cristo fez alguma coisa que nos atraiu, que nos marcou e nos mostrou a existência dele e nos fez buscar mais dele. Ninguém está aqui à toa por nada. Nós tivemos um motivo que nos trouxe a começar a buscar a presença. Então ele fez algo em nós para nos atrair. E nós precisamos dar uma resposta positiva a isso. E mostra para nós a nossa responsabilidade com o que Deus tem feito para nós. A Bíblia nos diz em João 3:27... que nós não temos nada, um homem não tem nada se do alto não foi dado. Se Deus não permitir, se Deus não der, a pessoa acha que ela construiu com a mão dela, com a força dela, com a inteligência dela. Tudo que ela tem, a força, a saúde, a inteligência, a oportunidade, foi Deus quem deu. Foi Deus quem traçou, foi Deus quem abriu para o nosso desenvolvimento. O meu serviço, eu escolhi diante da oportunidade, da proposta, do que Deus endireitou, do que Deus caminhou. Aí foi abrir uma porta, eu aceitei, eu aprendi, eu cresci, eu abracei aquilo que Deus me deu. A sua casa, a sua família, o seu lar, tudo que você tem na vida, foi Deus que foi trabalhando, te dando oportunidades e você foi dando respostas positivas. E você foi escolhendo diante daquilo que Deus foi te permitindo. E você foi adquirindo, você foi fazendo, você foi se formando em cima dos desafios da vida. Então hoje o que nós temos, o que nós somos, foi Deus que foi conduzindo, foi Deus que foi trabalhando. Ele está trabalhando a cada culto, a cada situação na vida, para que a gente melhore, para que a gente ponha em prática, pratique aquilo que Ele nos ensinou, para que a gente aprenda novas coisas todos os dias, para que a gente amadureça mais dele. Então ele continua e está trabalhando em nossas vidas, mas tudo que nós temos foi Deus, tudo que nós vivemos foi Deus que nos permitiu para o nosso crescimento, para nos preparar para coisas maiores, para coisas melhores, para nos atrair para perto dele, para viver, para ser quem ele quer que sejamos. Então às vezes uma tribulação, uma prova trabalha em nós o nosso caráter, a nossa mudança,
para nos trazer para mais próximo de Deus. Tem gente que só no fundo do poço olha para Deus. Então tudo que nós temos e somos são resultados da nossa postura, da nossa atitude, das nossas escolhas diante daquilo que Deus nos deu. Então Ele nos salvou, Deus fez algo, está fazendo algo nas nossas vidas para ter um resultado em cima de nós. Ele não fez simplesmente por fazer, eu quero fazer e fiz. Deus não faz nada sem propósito, Ele fez com um objetivo. Deus não queria me salvar, Ele queria salvar pessoas através de mim. Eu só sou o primeiro. Deus queria entrar na minha casa, na minha família, por isso Ele me salvou. Se eu fui o primeiro, eu que a primeira abri a porta. Se eu fui o segundo, eu fui um alcançado para alcançar. Eu sou simplesmente mais um galho da videira, enxertado nela, para levar sombra, para levar alimento, para dar sustento para a vida, para os pássaros. Então nós somos simplesmente mais um complemento da obra que Deus está fazendo. Então Deus fez com um propósito. Deus te colocou aqui com um objetivo, com um plano. Deus te trouxe para o bairro, para cá, porque Ele queria que você encontrasse alguém, que você tomasse algumas decisões diferentes, mudar o seu entendimento ou pensamento. Deus te trouxe para essa igreja porque Ele tem um propósito para você. Ou no ministério, ou para ouvir uma mensagem. Pode ser que amanhã você não esteja aqui. Eu estava num canto, de repente Deus me trouxe para cá. Deus muda os nossos caminhos, porque Ele está nos conduzindo a algo maior. Então nós temos que aprender a avaliar e ver isso, enxergar que Deus, Ele não nos enxertou na videira porque Ele queria simplesmente mais uma galha, porque Ele queria mais folhas. Deus fez algo na nossa vida porque Ele quer ver frutos, Ele quer resultados. Ele nos enxertou na videira porque Ele quer colher frutos dos nossos galhos, da nossa vida, das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Ele não quer pessoas paradas, pessoas apáticas. Ele é o verbo, os seus filhos são verbos. Verbo é ação, é movimento, é resultado. Falar, nadar, pensar, são resultados. E Deus requer de nós esses resultados. Então Ele não nos salvou, nos curou, nos chamou só para ficarmos vivos. Não! É para fazer através de nós, gerar vida através de nós. Salvados para salvar, curados para curar, alcançados para alcançar, testemunhados para testemunhar, mudados para mudar. Então não pode parar não pode parar em nossa vida, precisa passar, nós precisamos dar resultados espirituais e físicos diante de Deus. Então espiritualmente, nós não fomos espiritualmente ou fisicamente moldados para ficar parados. A lâmpada, por mais que ela esteja parada, ela está dando resultado. Ela está clareando todo o ambiente. Ela está revelando coisas, direcionando pessoas. Então, mesmo que você esteja parado num lugar, você precisa trazer um resultado, uma diferença naquele lugar que você está. Então, foi por isso que Deus nos chamou. Então, se você não está sarando pessoas, curando pessoas, tocando pessoas, falando do amor de Deus, se você não está dando resultados, é porque você ainda às vezes não foi curado. Mas se não foi curado, não foi porque Deus não quis. Foi porque ou você não tomou a dosagem do remédio da forma que era para tomar, ou não aceitou o tratamento de Deus que era para ser aceito e seguido. Que o remédio para a nossa vida, para mudar a nossa vida e nos tornar quem Deus quer que sejamos, é o Evangelho. Então, só que o resultado da sua vida vai depender da dosagem que você está tomando, e a forma que você está tomando o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Espírito. Infelizmente, muitas pessoas não têm a vida mudada. A gente está 30 anos na igreja, está do mesmo jeito. Por quê? Porque o remédio não faz efeito, o remédio não é bom? Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Mas a pessoa está tomando do jeito dela. Eu tomo do meu jeito, eu tomo na hora que eu quiser, eu tomo como que eu quiser. Tem gente que toma remédio com cachaça. Anula o efeito de vários medicamentos. Vai sarar? Como?
E pessoa que quer tomar o remédio, lá tá na bula, está falando de 8 horas. Não, vou tomar de 10 porque ele é muito forte. Você ficou 2 horas sem a cobertura do efeito do remédio. Não foi à toa que existe uma receita, que existe uma bula. Então não é para a gente fazer do nosso jeito. Tem a receita do médico dos médicos. Tem a bula dos médicos para a gente seguir e dar o resultado. E ter o resultado na nossa vida da cura de Deus. Mas se a gente não tomar a dosagem certa de Deus, a nossa vida nunca vai ser curada. Tem gente que começa a tomar um antibiótico para sarar de uma bactéria e toma de qualquer jeito. Aquele antibiótico não serve mais. Precisa tomar uma dose mais forte. Daqui a pouco um antibiótico mais forte. Porque não está fazendo da forma certa. Então se você quer ter um resultado bom na sua vida, o resultado de Deus na sua vida, siga a receita do médico certinha. Então, para ser curado, siga a receita do médico dos médicos. Para ser fortalecido espiritualmente, siga a receita. Está tudo aqui que nós precisamos. Quer ter uma vida saudável? Siga a receita. Mas é decisão, é atitude pessoal, é postura individual. A escolha é sua. E a consequência também está nas nossas mãos o resultado da nossa vida. Então, é nós que estamos construindo com as nossas decisões. E diante disso, o que nós temos feito na nossa vida? Qual o resultado que a nossa vida está dando para Deus? Qual o resultado? O que nós temos feito com a nossa vida que Deus nos deu? A Bíblia aqui, nesse texto que nós lemos, não mostra que esse homem estava errado, não mostra que esse homem estava roubando, não estava roubando. Aqui a expressão, esse talento, na época eu não lembro direito, não, mas é como se um talento é como se fosse quase R$1.000. Bom, R$1.000 não, é R$100.000. Imagina R$100.000. Esse homem não ganhou R$1.000, ele não ganhou R$10.000. Ele ganhou R$100.000. O outro ganhou 500 mil. Desses 500 mil ele administrou, comprou, vendeu, transformou, ele ganhou. Trabalhando com o que Deus deu ele, que o Senhor entregou na mão dele, ele produziu mais. O outro ganhou 100 mil, não foi uma quantia, não dá para me fazer nada com o que Deus me deu, eu não consigo, não, ele ganhou algo que dá para produzir, por isso que o seu Senhor não aceitou. Como assim? Você vai guardar, você escondeu, você guardou, e ele o escondeu dele, na época não existia cofres, o pessoal guardava, pegava um tesouro que tinha, tanto é que tem até a passagem do homem que descobriu um grande tesouro num terreno, foi lá comprar, porque a pessoa escondia, era lugar, ela cavava um buraco, colocava uma caixa e guardava ali moedas de ouro, tesouros, joias, era um lugar, era a forma de proteger, porque não existia grandes bancos, um monte de banco. Então ele não estava fazendo errado. O errado ali era não acreditar em Deus, não confiar em Deus e ficar com medo de usar o que Deus deu. Deus te deu foi para usar, foi para fazer, foi para granjear, porque Deus quer resultados. Então se eu chegar diante de Deus sem resultados, Ele vai me chamar de servo infiel, de servo imprudente. Então ele não usou da forma errada, comprou coisas que não era para comprar, gastou o dinheiro com outras coisas, com besteira, com vaidades, desejos próprios, não. A Bíblia não fala que ele perdeu esse dinheiro do Senhor, ele entregou o mesmo dinheiro que ele recebeu. Mas Deus não quer a mesma coisa, Deus quer melhorado. Aí eu te entrego um negócio, você me devolve ele, você não pode nem limpar, nem polir. Aí você não usou o que eu te dei, você escondeu. O que adianta eu te dar uma bicicleta, você guardar ela lá? Aqui eu tô com a bicicleta guardadinha. Eu te dei para você andar, eu te dei para você ir, você mover, você conhecer as coisas, a cidade. E você, o que você fez com o que eu te dei? Escondeu. Então ele queria mais resultado. Então a Bíblia aqui mostra que ele guardou, ele protegeu com medo de perder, de ser roubado. E tem muita gente fazendo isso com o que Deus tem dado, com os talentos, com as aptidões. Tem gente que tem medo de ser gerente numa empresa por causa da responsabilidade.
Ser adulto é aceitar as responsabilidades, os riscos que a vida envolve. Você saiu de casa, já existe um risco de ser atropelado, de um cachorro atacar. Quantos ataques de pitbull a gente vê aí? E você vai ficar com medo de sair de casa? Mostra que você não confia que Deus está do seu lado. O maior que está em nós. Deus é a nossa proteção, nosso seguro bem presente. Então se eu for ficar com medo de fazer as coisas, não tem medo de empreender. Minha mãe tem medo, sempre teve medo de montar alguma coisa, porque ela tinha medo de ser roubada. Eu falava, mãe, se você ficar com medo, você nunca vai montar nada mesmo, não. O risco existe, mas quem guarda é Deus. Confia em Deus e segue a vida. Se acontecer, você está diante de Deus, Ele vai te restituir, Ele vai te levantar para mostrar para quem fez ou para o mundo que Ele tem muito mais para dar. Mas se você ficar com medo, você vai enterrar seus talentos. Vai chegar naquele dia, não, eu te dei tanta coisa para você fazer, tanta coisa que você é hoje. Medroso. Você lembra que ele falou para Josué, esforço, tempo, ânimo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. A insegurança, o medo traz castigo. O medo te barra, não te deixa avançar. Ah, eu não sei fazer. Você nem tentou, tenta, se esforça, que Deus te ajuda. Ah, eu tenho medo de não conseguir pagar. Não vai conseguir mesmo, não. Você já está com medo, anulando a fé. Vai com a coragem. Não pode ir com a imprudência, com a irresponsabilidade, mas com a fé, a ousadia. Você não pode deixar de fazer. Vou deixar de plantar porque eu não sei se vai chover. É Deus quem manda a chuva. Os sinais vão de seguir. A provisão vem de Deus. O dia de amanhã a gente nem sabe, pertence a Deus. A gente planeja e vive o hoje. Mas se a gente parar e ficar com medo, nós não temos que ter medo, nós temos que ter fé. Então tem muita gente deixando de viver o propósito de Deus para a vida delas, viver a vida que Deus tem para elas, por causa de medo. E esse relógio vai deixar eu chegar na metade. Então só perde quem não confia em Deus. Se você confia em Deus, você vai conseguir, você vai vencer. Ah, vai tropeçar 10, 20 vezes, cada tropeço você levanta mais forte, mais preparado. A criança aprende a andar, aprende que precisa levantar o pé, aprende que precisa olhar para onde pisa quando ela cai. E se ela cair a segunda vez, aí ela fica 2 vezes mais esperta, mais prudente. A nossa caminhada com Deus é assim também. Os nossos tropeços são para nos trazer aperfeiçoamento. E é Deus que nos protege para não quebrar a cara. Então nós temos que confiar no Deus que nos serve. Então ele não pecou, ele era crente, ele era fiel. Mas ele não fez o que era para fazer. Ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Então Deus queria mais dele. E Deus quer mais de nós. Não só de volta aquilo que ele entregou. Ah, eu vou ficar quietinho aqui na igreja só para me chegar salvo lá em cima. Deus não te salvou para você ficar sentado, parado numa igreja. Igreja é chamados para fora. A tradução da palavra igreja, eclésia do grego, é chamados para fora. Nós somos chamados para aprender a crescer e atuar lá fora, estabelecendo o reino. Então Deus não quer quietinho, parado, Ele quer abastecidos para alcançar, para transformar, para impactar, para mudar a nossa volta. Então ele era crente. Então, mas Deus não queria de volta o que Deus deu. Para Deus isso era muito pouco perto do que Deus tinha investido. O que Deus investiu na sua vida, o que Deus fez por você, o que Deus fez até hoje na sua vida, em você. Deus quer resultados maiores de nós. Por isso que em Mateus 5,20 vai estar escrito lá: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa justiça precisa ser maior. E é por isso que lá em Mateus 5,21, ele já continua, da 21 para frente, ele escreve lá para nós: ouvistes o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo que aquele que pensar, eu quero mais, não é só não matar, é não desejar o mal, é não olhar com olhar de maldade, de malícia, de desejo. Eu quero coração curado, é nova criatura, é transformação interior, porque a gente põe para fora aquilo que o nosso coração está cheio. Então precisamos de transformação interna, que vem do abastecer, do encher do Espírito Santo, para que a nossa vida dê resultados que agradem a Deus. Então eu, porém, vos digo, eu quero mais.
Porque o que Ele está dando para nós foi muito mais, é uma graça, é um favor não merecido, é um perdão incondicional. Pecou hoje, se arrependa que ainda dá tempo, conserte, e eu continuo te usando, eu continuo te abençoando, você continua salvo, se você se arrepender e consertar. Antes não, pecou, não tinha tempo de arrependimento, não dava para arrependimento, não valia arrependimento. Era morte, era condenação. Hoje tem tempo de arrependimento, é graça, é favor, mas isso tem um preço. Então eu quero mais de vocês, eu quero coração transformado. Então a nossa vida precisa, porque o perdão incondicional através do esforço em tentar ser melhor a cada dia, em tentar seguir melhor o exemplo deixado por Cristo. Mas o que nós temos feito com a nossa vida? O que você tem feito com os seus dias, com o seu tempo, com os seus recursos, para glorificar a Deus? Para que as pessoas vejam e falem que Deus está na sua vida. O que você tem feito com os seus talentos, com os seus dons? O que você tem feito? Desperdiçado, dormindo, com a boca cheia de dentes aberta, esperando a morte chegar? Não pare. Não aceite ficar parado. Descanse para amolar o machado e começar a cortar de novo. Nós precisamos, fazer com a palavra de Deus a Elias: levanta, come e bebe, porque a sua jornada é longa. Deus tem mais para fazer na sua vida. E como com Abraão, já era velho em idade, para Deus não tem tempo, não. Para Deus o tempo, a idade, a força não é sinônimo de fim. Ele tem recomeço. Ele tem você pode quantos idosos fazendo faculdade, montando negócio, porque é visão, é disposição, é fé. Não quem está com Deus não tem isso não. A força vem dele, a oportunidade vem dele. Então come e bebe, não desperdice a graça que Deus te deu. Está num lugar, tem a oportunidade, pregue, fala da palavra de Deus com quem estiver perto de você, fala que Jesus é bom, que Jesus mudou sua vida, para quem você tiver a oportunidade. Eu não sei falar direito, Deus não chamou ninguém pelo seu falar direito, é Ele que põe as palavras na sua boca, é simplesmente falar do que Deus fez. Quando você fala de que Deus fez com você, é isso que tem valor de impactar e transformar. Não é falar bonito, é falar verdadeiro, é falar sincero. E às vezes o simples transforma mais do que o intelectual, que costuma ser letras vazias. Então não é capacidade, é presença de Deus, é amor, é sinceridade. Então, vou tentar finalizar. Se o relógio está lá. Deus deu cada um segundo a sua capacidade. O que Deus sabia que conseguia, que tinha mais entendimento, mais instrução, o que tinha mais coragem, Deus deu a ele 5, porque sabia que Deus deu a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O resultado vai ser cobrado maior, porque tem muito. Então, Deus falou: ele tem mais capacidade, vou dar 5, porque se eu der 10 para ele, se eu der 1, ele vai ficar frustrado, e se eu der 10 pode ser pesado, então deu 5. Aí para o outro Deus falou assim: não, isso aqui, se eu der 5 para ele, eu vou estar pesando sobre ele, porque ele não consegue multiplicar 5, então eu vou dar um só. O que você sabe fazer? Quantos talentos você tem? Não importa, você tem, porque Deus te deu, você está vivo, Deus te deu alguma coisa. Então Deus te deu para granjear, e Ele vai cobrar segundo o que Ele te deu. Ah, mas eu não sei, mas eu tenho pouco. Ele vai cobrar segundo o que Ele te deu. Não adianta para Deus desculpa, porque Ele sabe o que deu, Ele sabe para quem deu. Então nós precisamos granjear. Traga outros. Igual, você foi alcançado, alcance, tem um convite. Traga pessoas, convide pessoas, ajude pessoas, fale, dê bons conselhos, seja um bom exemplo. O que você conseguir fazer? Eu só consigo orar. Então ore. Granjeie o talento da oração. Passe horas com Deus. Cada um sabe fazer e tem algo que recebeu de Deus. Então, para que não seja reprovado, granjeie o que Deus te deu. Porque Ele não granjeou, Ele guardou e devolveu. E isso lhe foi computado como pecado. E o que ele tinha lhe foi tirado, perdeu. Para que a gente não perca. Valorize o que Deus te deu. Reconheça o que Deus te deu. Ponha em prática.
Deixa eu pular aqui só para a gente tentar encerrar. Nós temos aí a igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse ali, ela tinha tudo, a Laodiceia, né? A Laodiceia tinha tudo, ela era rica, abastada. Mas dinheiro não é tudo. Porque a palavra talento, ela está relacionada a dinheiro. Ela fala, talento era dinheiro, velho. Só que nós entendemos espiritualmente que ela representa diversas coisas. É tudo que há de valor, é tudo que Deus te deu. Fisicamente falando, era uma parábola, era uma analogia, era uma referência. Então não é só dinheiro. Era para entender que a responsabilidade com tudo que Deus te deu. Então pode ser o dom da música, o dom de falar em público, o dom de pregar, o dom de fazer amizade, o dom de liderar, o dom de gerir, administrar. Não importa. O dom de desenhar, o que Deus te deu? O dom da música. Como é que você está granjeando? Nós precisamos granjear o que Deus nos deu. Então a igreja era abastada, mas faltava nela alguma coisa. Ela tinha tudo, mas faltava amor. Deus quer amor naquilo que a gente faça. Não importa o tamanho. Diz na oferta R$2,50, não importa o tamanho. Importa a sinceridade do coração, importa a paixão. Eu não sei fazer nada direito, eu sei fazer isso. Pronto, é isso que Deus quer usar. Mas faça com amor. Faça aos homens como quem faz a Deus. E Deus se alegrará do teu coração. É a nossa responsabilidade, é o nosso chamado. E nós temos que tomar cuidado, porque seremos cobrados. O dia da prestação de contas chegou para Ele, vai chegar para cada um de nós. E diante do nosso Senhor, diante de qualquer um de nós, a gente pode dar desculpa, mas diante de Deus Ele conhece o profundo e escondido do nosso coração. Ele sabe de cada limitação, de cada barreira e de cada oportunidade, de cada talento que Ele deu, que Ele colocou. E diante disso, Deus cobra com justiça. Ele não vai cobrar de mim o que cobrou de vocês, ou vai cobrar de vocês o que cobrou de mim. E algumas coisas Ele vai cobrar mais de mim, porque eu me dispus. Ele me convidou e eu aceitei estar aqui, à frente ministrando. Então eu sou mais cobrado, porque a mim foi dado a responsabilidade e a autoridade. E eu ainda aceitei. Então se eu aceitei, eu tenho que me responsabilizar. Mas não é só quem está aqui. Porque aqui é só uma oportunidade que foi abraçada em seguida. O ser cristão não é estar em cima do altar. O ser cristão é viver uma vida segundo Cristo, aonde Ele te colocar. Na vizinhança, no estado, na cidade, no serviço que Ele te colocar. Então faça tudo que fizer com amor. Se você tiver as armas e não usar as armas certas, não usar as armas direito, não adianta nada. Então aprenda a usar a armadura de Deus, se proteja, se fortaleça, aprenda a usar o que Deus te deu, Deus colocou na sua vida e siga a vontade de Deus. Eu vou ficar por aqui, mas eu tinha muita coisa para falar. Amém? Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Se Deus quiser que ministre o restante do dia, mas nós respeitamos o horário. Eu passei 5 minutos, porque nós sabemos que Deus fala o que precisa falar no tempo que ordem e decência. Aleluia. Deus amado e querido, nesta noite mais uma vez agradecemos ao Senhor pela Tua palavra poderosa que vem trazendo instrução e alerta ao nosso coração, para que não sejamos pegos desapercebidos, para que não venhamos perder tempo com coisas que não agradam ao Senhor ou que estão nos tirando, desviando do foco do que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a viver a vida que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude a não darmos desculpas ao levantarmos, mas aproveitarmos o presente do Senhor, usando de forma certa, louvável, de forma que agrada o Teu nome e traga glórias ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida, pela força, pelos bens, por tudo que temos. Graças te damos porque foi o Senhor que nos deu. Nós glorificamos ao Senhor. Nos ajude a granjear aquilo que o Senhor nos deu. Nos ajude a usar da forma certa, de forma a trazer frutos para a Tua glória. Pai, para que nós venhamos naquele dia ouvir a mensagem de servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, porque nós queremos, Pai, o muito que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que é um céu maravilhoso, é uma vida espiritual eterna, com o corpo glorificado. Então nós sabemos que é algo muito maior. Então nos ajude a sermos fiéis a Ti nesse corpo físico, frágil, sensível e limitado. Nos ajude a entender, a perceber, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer e seguir a Tua direção. Nos ajude a seguir a receita da forma certa, a prestar atenção nas prescrições médicas de Jesus, para que a nossa alma